Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços apertados assim, colados assim, calados assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é para acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Esta é a letra da canção Chega de Saudade, do Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Canção que faz parte do disco João, Voz e Violão, do ano 2000, do João Gilberto. Eu sou educanto, sou poeta e escritor. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube, ao programa Som em Verso. E hoje falarei sobre esse disco João, Voz e Violão, do João Gilberto. Mas, antes de falar sobre o disco, peço a todos que, por favor, se inscrevam no canal, compartilhem este vídeo, curtam este vídeo. Quem quiser também fazer algum comentário, fique muito à vontade. E também é bom ressaltar que é importante vocês clicarem na sinetinha para receberem aviso assim que um vídeo meu for postado aqui no YouTube. João, Voz e Violão foi uma produção da Universal Music, dirigida por Caetano Veloso. A direção artística foi do Sérgio de Carvalho. O projeto foi gravado e coordenado por Antônio Mug Canásio. A coordenação executiva foi da Carmela Forzin. A gravação foi feita no Rio de Janeiro, no estúdio AR. Os assistentes de gravação foram Duda e Fernando. O disco foi masterizado no Magic Master por Ricardo Garcia. Quando o disco João, Voz e Violão foi lançado, existiram naturalmente muitas críticas positivas feitas tanto por críticos musicais como pelos fãs, pelos admiradores do trabalho do João Gilberto. É importante lembrar que a essa época, começo dos anos 2000, mais precisamente em 2000, a internet existia naturalmente, mas não tinha de forma alguma o peso que ela tem hoje. Muitos críticos e muitos admiradores do João Gilberto fizeram críticas negativas a este disco. Naturalmente, em todo ambiente democrático, as críticas positivas e negativas são válidas e são merecedoras de existência. Mas para uma crítica sobreviver ao tempo, é necessário que ela possua substância, ela possua um peso, ela possua algo que faça com que ela sobreviva ao tempo e também dialogue pelo tempo com a obra de arte em questão. Muitas críticas que saíram a respeito desse disco falaram coisas muito parecidas.
Vocês podem perceber que novidades tecnológicas surgem, espaços de discussão aumentam, mas a essência da discussão desses espaços, antigos e novos, geralmente é muito parecida. Uma crítica era parecida com a outra. E o que falavam desse disco? Quais eram as críticas? As críticas principalmente eram duas, que o disco era muito curto e que o João Gilberto regravou algumas canções neste disco, que obviamente já haviam sido gravadas por ele ao longo da sua trajetória como artista. E, sendo assim, desqualificaram este trabalho do João Gilberto, endossando estas características que para estes críticos foram maiores do que as qualidades que o disco possui. Na minha opinião, medir algo pelo tempo, pelo número de páginas, quando analisado um livro, ou pela duração do tempo, quando analisado um disco, é algo muito pequeno. O autor, o artista, muitas vezes quer dizer o que ele disse no tempo estipulado por ele para tal. No caso desse disco, o que o João Gilberto quis dizer foi dito em cerca de 30 minutos. E no que ele quis dizer estão contidas as regravações que ele fez de músicas já gravadas por ele. O disco é novo. O material não precisa ser novo para o João Gilberto. Ele quis pegar músicas que ele já gravou, e ele quis gravar outras que ele nunca havia gravado. O João Gilberto sempre demonstrou isso ao longo dos discos gravados por ele, na sua trajetória, e também nos shows, nas apresentações que ele fez. Muitas vezes, muitos discos do João Gilberto foram curtos, considerados curtos. E em muitos destes, alguma música foi regravada. E em muitos shows do João Gilberto, naturalmente não todos foram curtos, mas sempre existiram músicas que o João Gilberto cantou em todos os shows. É importante dizer que este João Voz e Violão foi o último disco de estúdio do João Gilberto. E o João Gilberto sempre teve uma ligação com a sua obra muito profunda, desde o primeiro disco, Chega de Saudade, até este último disco de estúdio, João Voz e Violão. Existe um outro disco, João Gilberto em Tóquio, que é uma gravação de um show dele ao vivo, obviamente realizado em Tóquio, que é posterior a este disco, João Voz e Violão. Mas este é o último álbum de estúdio, e Chega de Saudade é o primeiro disco de estúdio do João Gilberto. E nestes discos de estúdio, o João Gilberto sempre foi muito meticuloso. Ele sempre quis, como um grande artista, dar sentimentos e recados ao ouvinte, ao apreciador de sua obra. Sentimentos e recados, entre aspas, que são perceptíveis ao longo das faixas, ao longo da ordem das faixas, resultando num produto final, numa unidade, num disco, no álbum. E há sempre um porquê do João Gilberto colocar uma música na primeira faixa, outra música na segunda faixa e assim até a última faixa do disco. Há sempre esta história, entre aspas, que o João Gilberto quer transmitir ao seu apreciador, a seu ouvinte. Há sempre uma unidade final que o disco proporciona ao ouvinte, ao apreciador, e o João Gilberto sempre foi
muito meticuloso. Repito aqui novamente a palavra para deixar com ênfase essa característica do João Gilberto. Em todos os discos de estúdio, o João Gilberto armou uma trama, armou um cenário, construiu uma história e um enredo que ele quis transmitir. E não podia ser diferente neste seu último disco de estúdio. Aqui novamente é percebida toda a genialidade raríssima do artista João Gilberto. João Gilberto não é um cantor apenas, não é um violonista apenas, é uma unidade, é algo raro e eu vejo como um capítulo à parte e único também na nossa música brasileira. Ele é uma unidade entre voz e violão, mas não apenas entre voz e violão. Tudo o que a voz e o violão transmitem, o ritmo com suas diversas gamas de experiências e de multiplicidades, a harmonia igualmente com as suas vastas gamas, a melodia igualmente, essa unidade como se fosse uma entidade, João Gilberto e violão, é algo que ele transmitiu, é algo que ele nos ofereceu ao longo de toda a sua trajetória artística, ao longo de todos os seus discos. E novamente, neste disco, apenas voz e violão do João Gilberto, ele quis deixar à mostra, deixar bem às claras a sua essência artística e como ele via as músicas por ele interpretadas e reproduzidas. O trabalho, o esmero do João Gilberto em cada canção interpretada pelo João Gilberto é carregada de um enorme trabalho, um enorme esmero. Você escuta, por exemplo, a canção Desafinado, que ele gravou e regravou inúmeras vezes ao longo de sua trajetória, e em nenhuma gravação a versão é igual a outra gravação. Sempre a gravação que ele deixa para nós nos discos é inédita, porque ele sempre está trabalhando a canção, ele sempre está trabalhando a interpretação da canção. Isso faz dele, mais uma vez, um capítulo à parte na nossa música. As brincadeiras, entre aspas, que ele fazia com o ritmo, com o tempo de cada canção, o jogo de síncopa, ele correr, entre aspas, adiantar a melodia ou depois atrasar a melodia, e a harmonia ir de encontro depois ou desencontro com a melodia, sempre com o ritmo próprio, como se o João Gilberto fosse o seu próprio metrônomo. Não é fácil fazer o que ele faz, o que ele fez e o que ele deixou gravado nos discos. Muitos tentam imitá-lo, mas ninguém consegue imitar o João Gilberto. Muitos chegam perto, mas com suas características próprias, artísticas. É praticamente impossível imitar o João Gilberto e querer fazer o que ele fez nas canções que ele gravou, que ele eternizou. Novamente aqui no disco, João Voz e Violão, há canções pré-bossa nova, há canções pós-bossa nova. O João Gilberto sempre teve um respeito à música brasileira pré-bossa nova. Ele igualmente considerava as canções brasileiras pré-bossa nova, muitas canções brasileiras pré-bossa nova, de altíssima qualidade. Ele sempre levou essas canções para o seu público, para seus apreciadores, para seus ouvintes. Ele sempre apresentou esse universo pré-bossa nova a quem seguiu na sua trajetória como artista, e ele sempre trabalhou com o mesmo carinho
as músicas pré-bossa nova. Então há esta unidade feita pelo João Gilberto, há em cada unidade o tempo dele, o trabalho dele, a essência de perfeccionismo, há um porquê destas canções coexistirem neste disco, há um resgate de um material antigo, há canções mais novas que o João Gilberto nunca tinha gravado e a genialidade do João Gilberto em cada interpretação. Por exemplo, o que o João Gilberto faz com o polegar no violão, o ritmo que ele marca é de samba, um ritmo de samba que ele pegou a essência do nosso samba brasileiro, ele consegue reproduzir no violão a marcação com o polegar, utilizando geralmente as notas mais graves. O disco João, Voz e Violão foi gravado em poucos dias, mas o João Gilberto escolheu para colocar no produto final, no resultado final, no disco que nós temos aqui, canções gravadas em apenas um dia, ou seja, todo o repertório deste disco foi gravado numa sessão, e esta sessão foi a escolhida pelo João Gilberto para fazer parte do disco. É como se ele tivesse ao vivo, sem o som de uma apresentação ao vivo, que geralmente é inferior ao som de uma gravação no estúdio, e sem também, obviamente, as palmas. No caso de um disco do João Gilberto, de uma apresentação do João Gilberto, as palmas às vezes atrapalham. O som do disco é algo também que deve ser comentado. É como se o João Gilberto tivesse ao vivo, ao lado do ouvinte, ao lado do apreciador. Esta gravação, este disco, nos dá esta possibilidade de estarmos ao lado do João Gilberto apreciando a sua obra. Esta é a sensação maior desse disco. O João Gilberto ao seu lado, tocando só para você. O disco consegue reproduzir isto. Ainda bem, ele foi muito bem gravado. O João Gilberto escolheu as gravações, escolheu os takes, melhor dizendo, escolheu o take que ele quis usar no disco, e o resultado é este disco que nos coloca ao lado do João Gilberto, apreciando a sua arte, a sua genialidade. Outros críticos, à época do lançamento deste disco, quiseram comentar sobre supostas confusões, discussões e brigas que João Gilberto promoveu no estúdio de gravação. Quando um pesquisador vai atrás de críticas a respeito desse disco, encontra estas críticas que falam sobre essas discussões, sobre estas supostas brigas, sobre desentendimentos e sobre o tempo curto do disco. Felizmente, estas críticas estão datadas, ficaram presas ao seu tempo apenas. O disco passou do seu tempo, segue atual, segue presente, segue gerando outras inúmeras críticas positivas e outras também negativas que ao longo do tempo vão ficar datadas. João Gilberto deixou nesse disco documentada como última faixa a canção Chega de Saudade, a última faixa do seu último disco de estúdio. A primeira faixa gravada no disco Chega de Saudade, do João Gilberto, disco que deu novos ares ao João Gilberto, foi a canção Chega de Saudade. Neste ínterim, neste período do disco Chega de Saudade, a João, voz e violão, João Gilberto cantou e gravou a canção Chega de Saudade inúmeras vezes, todas as vezes de uma maneira diferente. E todas as vezes esta canção nos transmite sentimentos diferentes. João Gilberto, com a sua genialidade, abriu
para quem o aprecia, vários olhares. Eu, como poeta, fiz um poema em homenagem a João Gilberto, através de muitas coisas que ele me disse nos seus discos, nas suas gravações, nas suas regravações, e reverberando todo o sentimento, tudo que ele demonstrou através da sua arte. O poema, chamado Bossa, não é uma homenagem apenas ao João Gilberto, é uma manifestação artística que em mim nasceu também por causa de toda a bagagem artística que o João Gilberto, com sua arte, distribuiu ao meu ser. Uma arte muitas vezes é um resumo de reverberações de outras artes. O artista sem outros artistas dificilmente seria artista. Bossa. Nota, torta, volta, coda, nova. Torta, nota, nova, coda. Silêncio.